Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês, eu vou tentar explicar de uma forma clara, de uma forma um pouquinho didática até, sobre contorno e iluminação e por que é um grande erro reproduzir exatamente aquele contorno e iluminação que vocês veem nas redes sociais, que vocês veem aqui no YouTube, até mesmo o meu contorno e a minha iluminação. Eu vou deixar esse vídeo na nossa playlist de maquiagem para iniciantes, por sinal tem um vídeo nessa playlist que assim, muito obrigada por vocês assistirem tanto ele e darem um feedback tão maravilhoso, que é um vídeo sobre tom e subtom de base, como identificar e como encontrar o seu tom e o subtom correto. Muitas vezes a gente pensa que, pele negra, todo mundo tem o mesmo subtom e não é bem assim. Então, se você quer dar uma olhadinha na nossa playlist de maquiagem para iniciante, quer entender um pouco mais sobre sombra, aplicação de sombra para iniciante, base, corretivo, dá uma olhadinha então nessa playlist, ela vai estar linkada aqui nos cards e no box de informações também. Antes de eu começar a falar com vocês sobre contorno e iluminação, eu quero que você pegue um espelho e vá pra frente de uma luz. E que de preferência você esteja sem maquiagem. Pode ser à frente de uma janela, se você estiver assistindo esse vídeo de dia, ou uma luz direcionada, não importa, mas pega o espelho sem maquiagem e vá pra frente de uma luz. Pegou? Pois muito bem. Olhe o seu rosto sem maquiagem na luz. Como é que você vê o seu rosto? Você vê ele totalmente do mesmo tom, sendo iluminado por essa luz? Ou essa luz bate e fica um pouco mais escuro em certas áreas e um pouco mais claro em outras? Esse efeito da luz batendo no seu rosto acaba criando dimensão. E o que é isso? Certas áreas ficam mais escuras porque estão mais para trás e aí faz sombra no seu rosto, e certas áreas estão mais à frente. Então recebem uma maior luminosidade e se destacam. Na maquiagem, existe o contorno e a iluminação, que é exatamente isso. A iluminação vai trazer à frente e vai dar mais destaque. Então, aquilo que você iluminar na maquiagem vai ser uma das primeiras coisas a ser vista. Por outro lado, o contorno, ele cria profundidade. Então, ele leva para trás. E por que é importante a gente aplicar o contorno e a iluminação na maquiagem? Eu gosto de dizer que quando a gente aplica uma base, principalmente as bases de maior cobertura, a gente cria uma tela em branco. Esta tela em branco, pensa realmente ali na tela do pintor. Ela está totalmente plana, sem dimensão nenhuma, sem profundidade, sem cor. Então a pessoa tem pele negra retinta, foi lá, aplicou a base do tom certinho, transformou numa tela pronta a ser trabalhada. A pessoa tem a pele bem branquinha, aplicou a base no tom e no subtom certinho, pronto. Temos uma tela inteira para começar a trabalhar. E aí então a gente começa a criar dimensões neste rosto e começa a dar vida à nossa arte. Então até aqui a gente já entendeu que no nosso rosto, o que a gente iluminar na hora de fazer a maquiagem, a gente vai estar dando destaque e a gente vai trazer pra frente. E aquilo que a gente escurecer, a gente vai estar contornando e a gente vai estar levando pra trás, criando uma sombra. O contorno e a iluminação, eles vão servir tanto para trazer uma harmonia e uma naturalidade na maquiagem, como uma sombra e uma iluminação natural que o nosso rosto já tem, porém, quando a gente aplica a base, a gente acaba perdendo um pouco, mas também vão servir para transformar. E aí, quando a gente fala em transformar, é porque realmente, quando a gente mexe com luz e sombra, claro e escuro na maquiagem, a gente consegue, por exemplo, transformar um nariz. A gente consegue transformar um formato de rosto. A gente consegue dar mais queixo para uma pessoa que tem o queixo um pouquinho mais para dentro. A gente consegue até mesmo diminuir o tamanho de uma testa. E nisso a gente vai para um outro ponto, que daí esse eu quero que vocês tenham bastante atenção, que é nele que eu digo que vocês não devem reproduzir exatamente o contorno e a iluminação que vocês veem outras pessoas fazendo, seja pessoalmente, seja na internet. Cada pessoa tem características
próprias e formato de rosto diferente. Por mais que duas pessoas tenham o mesmo formato de rosto, cada rosto vai ter a sua peculiaridade e, sendo assim, a sua necessidade. Existem formatos de rosto quadrado, retangular, formato de coração, enfim, alguns formatos de rosto. E aí a gente pode encontrar, por exemplo, duas pessoas com o rosto redondo. Porém, uma pessoa tem o nariz um pouquinho mais proeminente. E esse nariz tem também um calombo aqui em cima. E essa pessoa não gosta do nariz dela. Ela gostaria de que na hora da maquiagem ela conseguisse disfarçar este traço que tanto a incomoda. Então, quando a gente pensa no contorno e na iluminação na maquiagem para essas duas pessoas de rosto redondo, a gente não vai fazer exatamente o mesmo. Porque na hora de contornar o nariz daquela pessoa que tem aquele incômodo, a gente vai fazer de uma maneira diferente. Eu aqui, por exemplo, iluminei a ponta do meu nariz. Por acaso eu iluminaria a ponta de um nariz do qual a pessoa quer disfarçar? É óbvio que não. Paty, eu tenho o rosto sem o formato aqui, ó, do meu maxilar, do meu queixo, sem ser tão saliente. Eu queria que ele fosse mais marcado, que tivesse mais força, mais presença. Eu devo contornar? Sim, quando a gente contorna essa área, eu acredito que tá dando pra ver aqui em mim, o meu não tá contornado, tá? Mas do jeito que a luz tá batendo, ó, tá fazendo uma sombra. Ou seja, eu tenho essa parte aqui, ó, naturalmente marcada. Caso você não tenha, você vai vir com o contorno justamente neste local, criando esta sombra, trazendo uma harmonia ao seu rosto. Então, para cada formato de rosto, um contorno diferente e para cada necessidade, uma iluminação e um contorno. E é por isso que o jeito que eu faço no meu rosto não é exatamente o jeito que você vai fazer. Outra dúvida que eu acredito que possa surgir: é obrigatório fazer o contorno e a iluminação? Não. Se você usa um BB Cream ou um hidratante com cor, ou então um protetor solar com cor e tem uma cobertura baixa e você não perdeu ali, né, a luz e a sombra do seu rosto, ou simplesmente você não quer fazer, não há quem te obrigue a fazer esse passo da maquiagem. Claro que quando um maquiador vai fazer uma maquiagem muito mais elaborada, principalmente que essa maquiagem vai ser fotografada, é crucial que a gente acabe fazendo o contorno e a iluminação, porque as luzes, elas acabam lavando a maquiagem. Quando eu digo lavando, acaba tirando um pouco de tudo aquilo que a gente botou. E aí a câmera, ela não consegue captar. Então, se eu faço uma maquiagem, por exemplo, aqui quando eu vou gravar os vídeos, eu faço a maquiagem e eu não contorno meu rosto, e aí eu ligo as luzes, vocês não conseguem ver essas dimensões, vocês não conseguem ver essa harmonia. O penúltimo ponto que eu quero abordar com vocês é em relação ao tom desse contorno e desse iluminador. No caso do contorno, ele vai ser 2 tons mais escuro do que o tom da sua base, o tom da sua pele. O iluminador vai ser para o mais claro. Paty, o que vai ser o iluminador? Pode ser um corretivo mais claro, uma base mais clara. O que vai ser o contorno? Pode ser um corretivo mais escuro, uma base mais escura. E aí aqui eu vou para um outro ponto que eu tô falando de produtos cremosos, mas a gente também pode encontrar produtos em pó. E aí a gente encontra também para iluminar os produtos com brilho, né, com uma cintilância. Esses que eu tô falando de corretivo e de pó são produtos opacos, que não tem brilho. Independente do produto que você for utilizar, se for um produto em pó ou um produto cremoso, é importante você esfumar esse produto para que ele mescle na sua maquiagem e não fique extremamente marcado. Fique aquele produto que você sabe exatamente aonde começou e aonde terminou, porque o pincel veio e marcou de fato. Então, bem como a sombra que a gente fala que a gente precisa esfumar, aqui mesma coisa, gente. A gente vai esfumar para que nada fique marcado e as coisas vão se unindo. O que é mais fácil para uma pessoa iniciante? Se é um produto cremoso na hora de fazer o contorno ou se é um produto em pó? Eu acho
que é um produto em pó. O produto cremoso pode ser que fique muito marcado ali. O produto em pó, você consegue bater o pincel, tirar o excesso e vir de pouquinho em pouquinho construindo aquele contorno. Então eu acredito que basicamente, e assim, resumidamente, é isso. O contorno e a iluminação são, na maquiagem, passos para criar dimensão no seu rosto. E também eles vão funcionar para trazer uma naturalidade e harmonia ou alterar alguma coisa que você não goste, que você não queira. Ou também, né, nas maquiagens artísticas, não é que você gosta ou desgosta, é simplesmente uma maquiagem artística. Então é uma maquiagem totalmente transformadora. Não é à toa que pessoas conseguem fazer maquiagens para ficarem semelhantes a outras, né, a um artista. Então é exatamente para isso, é a gente brincar com luz e sombra. Então, sempre que você for utilizar aí o seu contorno e o seu produto para iluminar, pensa que você vai estar criando dimensões. Se restou alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo que eu faço questão de responder vocês e quem sabe surja um outro vídeo como esse. Não esqueça do seu like, que é muito importante para o crescimento aqui do canal e, é claro, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ama maquiagem e quer entender um pouquinho melhor sobre o contorno e a iluminação. Se inscreve aqui no canal, marca no sininho e, é claro, me acompanha nas redes sociais, Facebook e Instagram, tudo Patineves. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!